Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma nossa aulinha, né, do curso da mediunidade, da apostila da FEB, mais uma vez, estou repetindo, programa 1, módulo 3, e hoje no módulo 3 nós vamos falar do tema 5, né, que trata-se da desobsessão, os recursos espíritas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre quais são os recursos espíritas no processo de desobsessão. Quando nós começamos falando que no processo desobsessivo há necessidade do esforço de ambos sempre, né? Tanto do obsessor quanto do irmão obsidiado, porque a desobsessão ela necessita de um remédio moral que traga benefícios para nós, não é mesmo? E imunizar também o nosso entorno. Pelo processo desobsessivo, desaparecem algumas doenças fantasmas que não tem diagnóstico, nós vamos no médico, o médico não acha resposta para doenças, né? Alguns empecilhos na nossa caminhada e insucessos também. Às vezes você luta e nunca consegue chegar a termo daquilo que você planejou, não é mesmo? Pode ser uma obsessão. A desobsessão, ela nos traz o apoio espiritual e também nos leva a entendermos melhor a nossa vida e quais os recursos morais estão disponíveis e são necessários para a nossa evolução. Então, é para isso que serve, em linhas gerais, a desobsessão. Bom, agora nós vamos falar dos recursos desobsessivos espíritas, exclusivamente espíritas, tá ok? Esses recursos, conforme o tipo de obsessão que nós vimos para trás, o tipo e o grau, né? Ele é variado. No caso das obsessões simples, basta quem está obsidiado mudar o seu modo de pensar, né? Mudar a sua vibração. Então ele passa a mostrar ao obsessor que não está sendo mais influenciado por ele, não é? E que não está sendo enganado também. Com isso, o obsessor acaba entendendo, né? Já nos graus mais avançados de obsessão, como os nossos fluidos, eles se combinam, né? Interpenetram com os fluidos do obsessor, algumas vezes é necessário a gente associar esses recursos espíritas que nós vamos ver na aula de hoje com ajuda profissional médica e ou psicológica, não é? Às vezes tem que ter aí o profissional ajudando nesse processo. Por quê? Porque a obsessão, no final das contas, ela é o resultado de uma imperfeição moral nossa, não é? Então, para combatê-la, nós temos que nos fortalecer moralmente e fortalecer também o nosso obsessor, moralmente, explicando para ele que só através da transformação e do amor é que nós podemos resolver a nossa problemática. E afinal, quais são esses recursos espíritas? Bom, nós vamos começar falando sobre a prece, tá? A prece é sempre um recurso salutar, em qualquer grau de obsessão ou qualquer tipo, não é? Porém, a prece não basta nós murmurarmos algumas palavras na hora que estamos dormindo, não é? Para que a gente consiga obter aquilo que a gente deseja. A prece tem que ser dita com sentimento, não é? Buscando essa ligação realmente com o Pai. A prece, ela atrai os bons espíritos, sempre, não é? E inspira-nos também bons pensamentos para que nós possamos resolver os nossos problemas. Então vejam como é importante a prece. Além de nos dar força moral, para que nós possamos voltar a trilhar o nosso caminho, com pensamentos retos, né? Com pensamentos objetivos, tá ok? A prece ela pode ser feita a sós, né? Recolhendo-nos, né, ao nosso quarto, quer dizer, recolhendo-nos a nós mesmos, né? Nos interiorizando, ou em grupo, né? Numa igreja, num centro espírita, em qualquer lugar, certo? E ela pode ser feita, como eu já disse, em qualquer lugar e em qualquer horário. Conforme a circunstância, é óbvio, a prece pode ser feita em silêncio ou em voz alta. Você não vai, né, dentro de um ônibus fazer uma prece em voz alta, não tem necessidade. Você pode fazê-la em silêncio, tá ok? Então depende da circunstância. A espiritualidade nos recomenda que nós escolhamos um dia na semana
e um horário para fazermos a prece em família. Nós espíritas chamamos isso de Evangelho no Lar, que foi orientado pelos bons espíritos, né? Então, nós, uma vez por semana, né, alguns mais vezes, né, mas acho que a maioria uma vez por semana, tem um horário, um dia marcado, onde se reúne com a família para fazer esse Evangelho no Lar. E como que é esse Evangelho no Lar? Bom, ele deve ser feito com simplicidade. Não é reunião mediúnica, vamos lembrar disso sempre, né? É um Evangelho no Lar. E ele deve ter o quê? Primeiro, a gente pode pegar um livro de mensagens, né, como fonte viva, abrir ao acaso, ou pode também ir fazendo semana a semana, né, conforme os capítulos vão se apresentando, a leitura de uma das mensagens. Faça uma prece inicial, não é? Depois abre seu evangelho do mesmo modo, aleatoriamente ou na sequência, faz a leitura de um texto, comenta-se com a família, né, explicando o que entendeu daquele texto. Depois faz vibrações pelos parentes, amigos, por pessoas enfermas ou em outras situações. E por fim, faça a prece de encerramento. Alguns de vocês podem me perguntar, mas isso é um ritual, o espiritismo não tem ritual. Não, não é um ritual, nós não vemos assim. Você faz uma sequência lógica. Porém, se você quiser começar pela prece de encerramento e terminar pela prece inicial, não tem problema nenhum, não é? É você que escolhe, né? Se você quer fazer primeiro o evangelho, depois a leitura do livro, é por sua conta, não é? É sempre bom também, no Evangelho do Lar, você colocar copos d'água para que elas sejam magnetizadas pela espiritualidade superior. Então nós vimos a prece. Outro recurso também desobsessivo é o nosso aprimoramento íntimo. O que é isso? Bom, através da prece e da nossa força de vontade, nós conseguimos impulsionar o nosso espírito para uma reforma íntima, né? E isso vai nos ajudar o quê? A nós nos conhecermos a nós mesmos, sabermos das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e das nossas forças também. E com isso, a partir do momento que nós passamos a nos conhecer, nós temos a condição e a possibilidade de conhecer os outros, de conhecer o nosso próximo. Porém, vamos lembrar sempre que a vontade é a nossa grande aliada para a nossa mudança interior. Tá? Essa mudança, contudo, demanda ou precisa de nós tempo e a virtude da perseverança. Não é você acordar, hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu não tenho mais os defeitos que eu tinha. Não. É o tempo e a perseverança que vão fazer com que nós passemos a mudar cada dia um pouquinho. Ok? Outro recurso também é o passe e a água magnetizada. Quando nós estamos obsidiados, como nós vimos em aulas passadas, nós nos encontramos envolvidos, né, ali pelos fluidos negativos do nosso obsessor. O passe e a água fluidificada, eles servem para substituir esses fluidos negativos ou deletérios, né, do obsessor, através da transfusão de elementos saudáveis. Então vai substituindo esses fluidos negativos por elementos saudáveis no nosso perispírito. O passe, especificamente. O passe é uma energia magnético, porque é nossa, animal, e espiritual também, não é? E tem significativo valor terapêutico para nós, né? E para os desencarnados. Quando os espíritos superiores, os bons espíritos, eles nos dão assistência durante o passe, essas energias nossas, magnéticas, elas se ampliam, trazendo mais benefício, né? Mais benefícios. E ela consegue revigorar as energias perispirituais, não é? Refletindo e trazendo benefício ao nosso corpo físico, certo? Então, elas fortalecem as energias do perispírito e refletem no corpo físico. O passe, ele tanto beneficia nós encarnados, como os irmãos desencarnados também, né, quando nós damos passe. Porém, vamos lembrar, né? Não adianta você dar um passe ou receber um passe se você não acredita naquilo, não é? Então a gente tem que
ter a nossa fé raciocinada, entendendo o processo, como nós estamos vendo agora. Nós vamos ter uma aula específica de passe, ou se já tivemos, eu não lembro, né? Mas já falamos sobre isso. Se não falamos, iremos falar. E entendendo pela fé raciocinada, a gente confiar e se dispor a receber ajuda. Lembremos que a nossa mente, quando está ligada ao bem e aberta para receber ajuda, favorece a assimilação dessas energias. Tá? Então a gente não é um guarda-chuva que bate e volta. A gente se abre, né, para receber essas energias. E a água magnetizada? Bom, a espiritualidade coloca elementos, né, medicamentos, naquela água, certo? Quando está sendo magnetizada. Esses elementos, ao serem absorvidos pelo nosso perispírito, eles se transferem também para o corpo físico, né? Trazendo também saúde, né? E melhorando esse processo aí de desobsessão, tá ok? Aliviando, né? E agilizando. Outro elemento também de desobsessão espírita é a explanação do Evangelho. A gente sabe que tem pessoas que estão num processo obsessivo bem adiantado, estão doentes, né, estão fracos, e não têm condições de participar de grupos de estudos, né, grupo de estudo doutrinário na casa espírita. Pois eles apresentam inquietações, não é? Estão emocionalmente estáveis, não conseguem prestar atenção no estudo, estão fisicamente esgotados, chegam no estudo, ficam muito sonolentos, né? Para esses irmãos, então, é recomendado que eles participem das reuniões de explanação do Evangelho, certo? Então, o que são essas reuniões? São aquelas reuniões públicas, né, que tem nos centros espíritas e que, pelo fato de elas serem breves, né, e esclarecerem o Evangelho nesse clima de acolhimento, não é, e de vibrações elevadas, que os espíritos superiores prepararam o ambiente, e eles estão lá, justamente esses irmãos benfeitores, para ajudar e dar assistência nessas reuniões, aplicando aos assistidos, né, as pessoas que vão lá, energias saudáveis, energias salutares, tá bom? Então a pessoa vai, ouve a explanação do Evangelho e também recebe as energias, tá bom? As pessoas que tiverem vontade de levar uma garrafinha com água para ser magnetizada, ótimo, não é? Não se esqueçam de chegar lá e abrir a tampa da garrafinha, não é isso? Errado, não é? Não importa, a garrafinha pode ficar fechada, que a espiritualidade magnetiza do mesmo jeito, tá ok? Outro processo de desobsessão espírita é a irradiação mental. O que é essa irradiação mental? A radiação mental é quando a gente realiza uma reunião específica para vibrarmos energias de paz, de amor, de saúde, tanto para encarnados quanto para pessoas desencarnadas. Tá ok? Então, é uma reunião específica. Conforme nós vimos anteriormente, tem irmãos que não conseguem ir à casa espírita, receber o passe, né, receber essa ajuda. Então, por isso, na reunião, né, nessa irradiação mental, os médiuns, né, os participantes, pela vontade de querer ajudar, expandem o pensamento e os fluidos, né, os bons fluidos, os fluidos salutares, saudáveis, produzindo idioplastias, quer dizer, pensamentos, né, que vão lá na casa do enfermo e envolve o enfermo esses pensamentos de amor, de saúde, de paz, trazendo para ele um bem-estar físico e espiritual também, né, ajudando o seu perispírito, tá bom? Outro ponto também que pode ser, que é muito utilizado, né, no processo desobsessivo, é o esclarecimento à entidade obsessora. O obsessor, ele é encaminhado para uma reunião mediúnica, não é? E lá, através do diálogo fraterno, né, ele recebe o esclarecimento doutrinário e evangélico, é claro, sempre à luz do cristianismo, né, à luz do Evangelho de Jesus. Então, o médium psicofônico, através da psicofonia, ele permite que esse obsessor seja atendido,
sempre dentro do planejamento do mentor da reunião. Nada numa reunião mediúnica é feito por improviso. Tudo é previamente determinado, previamente acertado. Tá? O dialogador, então, nesse processo, ele vai levar o obsessor, através de um diálogo de amor, a refletir sobre o perdão, não é? A fim de que aquele processo se encerre ali. É óbvio que às vezes, e na maioria das vezes, isso não se resolve em uma reunião, né, em um atendimento. É um processo longo e demorado. Mas é através do amor, da reflexão, não é? Da lei de causa e efeito, que vai se explicando, não é? Através do Evangelho de Jesus, aquele irmão que isso é um ciclo vicioso, não é mesmo? E que alguém tem que começar a parar, não é? E para que ele perdoe e se sinta perdoado, tá bom? Então, isso é o diálogo fraterno. Devemos lembrar, apesar que isso acontece em algumas reuniões, em alguns centros espíritas, mas que é extremamente recomendável e importante que a pessoa obsidiada, não participe da reunião mediúnica. Por quê? Primeiro, ela não possui as condições necessárias para estar na reunião, não é? Como conhecimento doutrinário ou mesmo a harmonia psíquica, porque ela está num processo obsessivo ali, né? E também a gente evita o confronto com o seu obsessor, que está enraizado, envolto em sentimentos de ira, de ódio, né? E contar-lhe alguns fatos de vidas passadas que podem trazer, se ele não estiver preparado psicologicamente, mais transtornos ainda do que aqueles que ele já tem, tá bom? Todos esses recursos espíritas que nós estudamos, que eu estou colocando agora aí no quadrinho aí na tela, eles devem ser estendidos também para toda a família do obsidiado. É como se fosse um tratamento do irmão drogado, não é? Então a família tem que estar envolta, preparada, né, com amor, com fraternidade, para ajudar esses irmãos, né, que estão passando processos difíceis de obsessão, dando-lhes o apoio, né, e dizendo que está aí ao lado dele. Também devemos lembrar, como já foi falado antes, que devido aos reflexos, a obsessão, ela tem reflexos orgânicos, psíquicos e também emocionais. Então a importância do atendimento médico-psicológico, tá, nesses processos desobsessivos, né? Principalmente quando o profissional médico, né, psicólogo, psiquiatra, né, que vai trabalhar e vai atender, né, esse obsidiado, quando ele tem o conhecimento espírita, facilita, né, para ele melhor dar o diagnóstico, tá bom? Isso é importante. Não quer dizer que você tem que ir num profissional espírita, não, certo? Só estamos lembrando que quando ele tem o conhecimento da doutrina espírita, facilita mais esse atendimento. Contudo, a espiritualidade sempre nos deixa claro, não é, que o mais importante do que a gente tratar uma obsessão, não é sempre melhor a gente preveni-la. Como a gente previne a obsessão? Nos esforçando a cada dia pela nossa reforma íntima, né? Pela nossa mudança. Tá ok, pessoal? A aula de hoje é essa. Agradeço a todos, né, pelo tempo que têm despendido para assistir as aulinhas. Lembremos sempre, sem caridade não há salvação.